Veja hoje no Jornal Breve: pastor e terrivelmente evangélico André Mendonça assume Ministério da Justiça. Teste rápido liberado em farmácias detecta Covid em até 20 minutos. Governo de São Paulo e prefeitos se reúnem para discutir quarentena mais leve. Vamos às notícias. Pastor e terrivelmente evangélico André Mendonça assume Ministério da Justiça. Profissional de carreira da Advocacia Geral da União há 20 anos, André Mendonça tornou-se nesta terça-feira o ministro da Justiça terrivelmente evangélico, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, depois de comandar a AGU, desde o início do atual governo em janeiro do ano passado. De perfil técnico, como sempre gosta de ressaltar, Mendonça assumirá a pasta da Justiça e Segurança Pública no lugar de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, que se tornou para muitos símbolo do combate à corrupção e que pediu demissão na sexta-feira, fazendo acusações de que Bolsonaro quer interferir politicamente na Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério. Mendonça, de 47 anos, foi classificado como Bolsonaro como terrivelmente evangélico, após o presidente afirmar que poderia indicar uma cadeira no STF com um nome com essa característica. Como chefe da AGU, Mendonça tem atuado na defesa de atos de Bolsonaro, durante a pandemia do coronavírus. A posição do governo foi derrotada na corte quando o Supremo decidiu que estados e municípios têm autonomia para determinar medidas de isolamento social para conter a disseminação do vírus. Também, em meio à pandemia, a AGU divulgou nota alertando que iria à justiça caso governadores adotassem medidas como a prisão dos que desrespeitam a quarentena, como o governador de São Paulo, João Dória, que chegou a ameaçar. Mendonça disse ainda neste mês que estados e municípios adotaram medidas sem respaldo técnico para frear o avanço da Covid-19, doença respiratória causada pelo coronavírus. Teste rápido liberado em farmácias detecta Covid-19 em até 20 minutos. O presidente da Associação Brasileira de Rede de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, Sérgio Barreto, afirmou em entrevista exclusiva à Jovem Pan que os testes rápidos que estarão disponíveis nas farmácias podem detectar a Covid-19 em até 20 minutos. Segundo ele, o teste deverá ser feito na farmácia com o farmacêutico responsável. Não é para levar para casa. O teste é feito pelo farmacêutico e deve ser realizado na farmácia. Se o resultado der positivo para o novo coronavírus, é preciso notificar o caso no sistema do Ministério da Saúde e realizar os protocolos recomendados, destacou. O presidente da Abrafarma disse ainda que qualquer pessoa poderá realizar os testes rápidos, porém haverá maior curacidade nos casos com sintomas de mais de um dia. A Anvisa aprovou a realização dos testes rápidos em farmácias nesta terça. Teste rápido mede o anticorpo, portanto, deve ser feito pelo menos até o 7º dia de sintomas para ter mais acuracidade. Com menos, ele pode dar falso negativo ou falso positivo, disse. Barreto também destacou que alguns modelos de testes rápidos podem mostrar se o paciente já contraiu a doença. É um teste de sangue, então o farmacêutico vai picar o dedo, recolher sangue que, junto com uma substância, vai fazer reação. E entre 15 a 20 minutos depois, ao resultado, se a doença está ativa ou se já não existe mais. De acordo com a associação, ainda não há uma média de preços dos testes que passarão a ser vendidos nas farmácias, mas isso deve ser definido dentro dos próximos dias, assim como os protocolos de atendimento. Barreto não prevê atendimento em domicílio para a população que faz parte do grupo de risco do novo coronavírus, mas disse que os primeiros horários do dia serão destinados aos que fazem parte deste grupo. Governo de São Paulo e prefeitos se reúnem para discutir quarentena mais leve. O governo de São Paulo iniciou nesta terça uma série de reuniões virtuais com prefeitos de cidades paulistas para flexibilizar a quarentena no estado. O primeiro encontro, hoje de manhã, contou com a participação dos prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes.
Esta é a primeira vez que os chefes do Executivo municipais e representantes do Executivo estadual se encontram para tratar em conjunto sobre como será a reabertura das atividades econômicas daqui em diante. A reunião desta manhã foi virtual, assim como as próximas. Em princípio, está descartado qualquer afrouxamento das restrições do isolamento social antes de 11 de maio. O secretário Marco Vignoli, Desenvolvimento Regional, disse hoje que os prefeitos foram receptivos e que as cidades com melhores índices devem liberar o comércio de rua na semana do dia 11 de maio. Por semanas, aos poucos, serão liberados outros setores da economia, como bares e restaurantes, em uma segunda etapa, disse Vignoli. Na pauta desta terça-feira, estavam detalhes de cada região do estado e o motivo de seguir com o isolamento social até dia 10. O governo paulista fez uma pesquisa em todos os municípios com a população, a fim de entender a percepção deles com o problema. Os encontros virtuais com prefeitos foram propostos pelo secretário Marco Vignoli e comandados pelo governador João Dória. Nesta quarta-feira, será a vez de os prefeitos da região metropolitana de São Paulo discutirem com autoridades do governo paulista os próximos passos para a reabertura das atividades econômicas. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.